time. Mesmo que eu possua o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Mesmo que eu dê aos necessitados tudo que possuo e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vanagloria, não é arrogante, não se porta de maneira inconveniente, não age egoisticamente, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimentos. O amor não se alegra com a injustiça, pois sua felicidade está na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais morre, todavia as profecias deixarão de existir, as línguas cessarão, o conhecimento desaparecerá. Bem, o amor jamais acaba. Paulo está dizendo que tantas coisas que nós podemos fazer, e o amor não tem valor, mesmo que ele dê o próprio corpo para ser queimado por alguns, se não for através do amor. E é isso que o Senhor está falando ali a igreja de Éfeso. Volte ao primeiro amor. Precisa haver amor. Da mesma forma que você orava no começo, adorava, obedecia com prontidão, como tinha prazer em estar na casa de Deus. A palavra é arrepende-te, volte ao início. Arrependimento é uma emoção, é uma decisão. É reconhecer, preciso voltar ao início, à essência. Volta à prática das primeiras obras. Volta às primeiras obras significa recuperar a disciplina espiritual. A promessa para os que vencem, nós vimos que é comer da árvore da vida. Quem volta ao primeiro amor, volta a ter vida, volta a ter alegria, volta a ter sensibilidade, volta a frutificar. O apóstolo falou na ceia, na última ceia, porque às vezes a gente vê essa pergunta assim: quem aqui tem pessoas ao seu redor, amigos ou familiares, que foi salvo por Cristo através da sua vida? São várias pessoas, levanta a mão. Mas ele fez uma pergunta diferente: quem aqui tem pessoas no céu por causa do seu testemunho? É uma coisa mais sobrenatural, né? Nós lembrarmos de alguém que você tem certeza que está no céu, já está no céu, por causa do seu testemunho. Aí você não vê muitas mãos levantadas, mas existe essa possibilidade. E ali no meu coração, eu olhei para a pastora Patrícia e ardeu no coração um testemunho de um homem que bateu na porta da igreja de Bragança, e ele é dependente químico, nós acompanhamos ele. Ele era 58 anos dependente químico. Ele não tinha 58 anos de idade, 58 anos dependente químico. O seu Carlos, alguns da igreja conheciam aqui. E ele falou: pelo amor de Deus, pastor, me ajuda a sobreviver. Ele veio com aquela máscara na época da pandemia, cabelo bem grisalho, totalmente dependente. Quando eu soube que ele morou 14 anos nos Estados Unidos, ele usou das drogas que o Brasil ainda hoje nem conhece. Foi internado várias vezes nos Estados Unidos, falava inglês muito bem, falava mais 2 línguas, bacharel em direito, e com aquela bengalinha. Nós acompanhamos, trouxemos com o Ralph, conseguimos um fogo para ele ser internado. E esse homem, resumindo a história, toda sexta-feira ele vinha para a igreja, ele vinha lá no Campo Novo, onde ele estava internado, porque nós conseguimos uma internação para ele. Estou resumindo a história, depois ele pode contar com mais detalhe. E ele vinha de lá, o ônibus lá era mais cedo, o carro foi na sexta-feira, começava às 20 horas, a igreja era ali na
Cristo Betel, e começava às 20 horas, mas ele tinha que ir mais cedo, porque não tinha horário de ônibus para ele chegar às 20 horas. E ele chegava por volta das 4 da tarde, 3h30, 4 da tarde. Do lado da igreja tinha um bar. Ele ficava esperando a gente no bar, falando de Jesus. Quando ele falou, pastor, eu estou aqui no bar, esperando a hora que você chegar na igreja. Eu fiquei desesperado. Mas o homem estava transformado. Ele foi dependente do álcool, das drogas. E quando ele abria a boca dentro da sala, onde tinha familiares dependentes, todo mundo tinha respeito, porque o homem sabia o que estava falando. Ele falava para os jovens que ia se justificar. Ele falava, para cima de mim, tem 58 anos independentes, que nos aproveita tudo mais que isso. Isso é o caráter. Isso é o caráter. Deixe Jesus mudar o seu caráter. Esse homem testemunhou muito, mas depois ele teve um AVC, acabou de morar na nossa casa, porque a casa de recuperação não tinha estrutura para alguém nessa condição. Estou eu acompanhamos ele, mesmo na nossa casa por um bom tempo. Trouxemos a filha dele que estava sem relação com ele desde quando era menina. Ela não queria saber do pai, e aí acabou indo lá na nossa casa, conversaram, riram, contaram. O passado foi algo maravilhoso que Deus fez na vida desse homem, e hoje ele está no céu. Eu tenho certeza disso. Então eu volto na memória quando ele disse, me tira dessa situação, eu não quero morrer aqui. É uma alegria que nós fazemos com amor. Porque se o amor sair, não tem porquê. Aquele homem não seria impactado. Uma ONG pode tentar tirá-lo, mas não levá-lo para o céu. Só você e eu podemos, esse amor é a presença do Espírito Santo de Deus. Só você e eu podemos cortar isso e fazer com que as pessoas saibam que o sacrifício na cruz foi verdadeiro, foi doloroso, foi um preço que homem nenhum podia pagar. O próprio Paulo disse no texto que nós lemos, nem que eu desse meu corpo para se queimar por alguém, sem amor nada aconteceria. O Senhor fez por amor, por isso que faz essa transformação. Amém? Então, volte ao primeiro amor, volte à paixão, volte ao essencial, volte àquele lugar onde a chama ardia, onde Jesus era tudo, onde o coração queimava pela presença dele. Porque não adianta ter doutrina, estrutura e obras se o coração estiver distante. Tem que estar próximo da presença, como aquele homem obedecedor desejou estar perto da presença de Deus. Eu quero você de volta, diz o Senhor. Hoje Cristo te disse, eu quero você de volta como antes, inteiro, profundo, apaixonado. E eu quero ler para você 3 chamados espirituais para eu orar e nós terminamos esse momento. 3 chamados espirituais. Lembrar que o Espírito Santo te mostra o que se perdeu. Só Ele pode mostrar. Só Ele pode, porque muitas vezes nós achamos que não se perdeu nada. A igreja de Éfeso tinha certeza que ela estava fazendo tudo. Ela estava fazendo aquilo que a liturgia ensinou, mas ela estava perdendo o primeiro amor. Então só o Espírito Santo pode mostrar para você e para mim o que se perdeu. E o segundo, chamado espiritual, arrepender, reconhecer a necessidade de retorno. O Senhor fala, volte no lugar que você caiu, o que aconteceu. Porque às vezes você está aqui, e eu também, mas você não era isso no início, você já foi mais. Então tem algum ponto agora que eu não faço porque lá atrás eu caí, aquilo dói, eu não vou me levantar de novo para fazer, está muito bom aqui, e eu não quero ir muito além disso. Reconhecer a necessidade de retorno, só o Espírito Santo pode fazer na sua vida. E terceiro, voltar a praticar, reacender o altar de comunhão
com o Senhor. Estar aberto para tudo aquilo que Ele quer fazer. Quem sabe o Senhor não tem um chamado pastoral para você? Você fala disso, está muito longe. Quem sabe? Na entrevista com o bispo Climas, que nós fizemos, foi à distância mesmo, filho do bispo G, ele perguntou para mim, ele estava lá em São Paulo, estudando também na sala virtual, nós, eu era pastor, e ele falou para mim, você, em relação a ser pastor, ele perguntou assim, você já disse não para o Senhor alguma vez ao seu chamado pastoral? Eu falei para ele, bispo, sim, várias vezes. Eu disse não. Vinha na minha mente, e eu falava no teletável. Quem colocou na minha mente? O Espírito de Deus. Mas isso começou bem no início. As primeiras vezes que eu me deparei com a palavra, que comecei a me envolver, ainda antes de estar nessa igreja, eu já vinha dizendo não. E ele perguntou se você disse não, ele falou várias vezes. Ele falou, e hoje? Você quer ser pastor? Eu falei, hoje eu quero. Depois de tanto dizer não do Senhor, não quero dizer mais não. Então, às vezes, nós dizemos não. Parece que é inconsciente, mas é consciente. Porque é consciente da forma do Espírito Santo nos torna. Eu quero dizer, Senhor, tem para cada um de nós, nessa noite, uma posição espiritual mais elevada. São degraus que Ele vai te revelar aos poucos, mas o chamado dessa palavra hoje, voltar ao primeiro amor, é para que você galgue alguns degraus que o Senhor quer usar você. Por que você? Você está perguntando por que eu? Porque nós temos 4 pessoas, 6 pessoas, 7 para pastor, um ambiente que cabe 140. Como é que eu vou dizer? Por quê? Lá fora o Senhor gosta. Ele não quer usar falsos mestres, falsos apóstolos. Então a resposta mais óbvia é essa. Nós somos 7 no ambiente de 140. É você mesmo. Ele quer que você calme, que você, para isso, volte dentro de você o amor do início. Que amor mais intenso que você já teve em algum momento, quando você se deparou com a verdade, com o amor dele. Amém? Queridos, a palavra é uma palavra de amor. Mesmo quando o Senhor fala, eu tenho algo contra você que é primeiro amor, Ele está dizendo, volte lá, veja o que aconteceu, porque o meu chamado para com você continua desde o início. A minha aliança, comprometimento e fidelidade com você continua desde o início. Se não houve mudança, volte. Veja o que aconteceu, porque o chamado continua, o propósito continua, e Ele quer te usar com o poder, de uma forma sobrenatural, você nem imagina, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor. Essa palavra do Senhor. Aleluia. Deus convidar para ficar em pé. Se você trouxe o seu dízimo, aquilo que você conquistou, que o Senhor te dá a conquistar, se você trouxe uma oferta, se você tem algum voto, uma parcela de voto para fazer, esse envelope. Eu quero profetizar que vai haver uma multiplicação de toda semente que vier para esse altar, trazida por você, haverá multiplicação. Amém? Isso é uma corriqueira que nós fazemos todos os cultos. Mas algo especial no culto dessa noite, você sabe, o Espírito Santo já falou com você. Ele quer que você se entregue mais. Que você volte àquele início, aquela paixão verdadeira. Assim como
Eu dei o exemplo de um jovem, uma jovem, um homem, uma mulher, alguém que se apaixonou. E olha, eu vou dar tudo para ele, vou dar tudo para ela, vou dar o meu melhor. Aquilo eu vou me dedicar, eu vou fazer, eu vou realizar. É assim que você teve um dia esse sentimento pelo Senhor, Ele quer de volta. Amém? Levanta bem alto, Senhor. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra que nos chama, Senhor, para a aliança, desde o início, quando nós conhecemos e entendemos o sacrifício que o Senhor entregou na cruz por nós, para que nós tenhamos um bom futuro, como nós louvamos hoje. Nós sentimos a tua presença neste lugar, como também louvamos que o Senhor está aqui. E nós queremos, meu Deus, agora, diante da tua palavra, dizer: nós queremos, Senhor, nós queremos sim a aliança desde o início, o primeiro amor para realizar e para fazer aquilo que é a tua vontade. Nós não queremos se omitir a ir adiante e realizar tudo aquilo que o Senhor nos chamou a realizar. Em nome de Jesus, em nome do Senhor, eu quero, Deus, profetizar que eu viverei ainda grandes promessas do Senhor por estar dentro da tua vontade. Assim como Éfeso, Senhor, eu quero ser uma igreja produtiva, realizadora, fazendo, realizando, prosperando no ministério da tua igreja aqui nessa cidade. Mas eu quero, ó Deus, ter o primeiro amor sempre, como, ó Deus, motivação, combustível, Deus, para realizar a aliança contigo, porque sem o Senhor não há transformação, não há propósito. E eu quero estar, ó Deus, coberto pelo sangue do Senhor. Eu quero estar, ó Deus, cheio da tua presença, a presença do teu Espírito, para realizar e fazer para a honra e para a glória do Senhor, para a glória do teu nome, Senhor. Eu profetizo que haverá 30, 60, 100 vezes mais por cada uma dessa oferta que será depositada nessa noite no teu altar. E também, meu Deus, que a sementeira dos teus filhos serão grandes e cheios, porque a tua palavra diz que o Senhor dá semente ao que semeia. E eu profetizo essa palavra na vida dos teus filhos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Entregue o seu melhor. Vamos louvar junto com a mesa de som, o louvor que vai ser colocado aqui. Amém? Entregue o seu melhor.
Deus quer nos parar para nós alcançarmos lugares altos aonde Ele está. O Senhor quer nos dar asa para que o nosso ministério possa ser produtivo e Ele possa nos usar com poder. Essa é a única forma que o Senhor se exaltar através da igreja dele, daqueles que Ele chamou para o propósito. Amém? Então eu quero te convidar para ficar em pé, orar, profetizar a bênção apostólica na sua vida, que você possa realmente viver o amor que não pode se apagar, que é o amor que vem do Espírito Santo de Deus. Repita assim comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deus é fiel, aleluia, e te enviou para viver o amor que não pode se apagar, o primeiro amor, o amor que realmente você viveu e encontrou através da obra da cruz, para que você possa realizar e fazer a vontade do Senhor e ser próspero em todo o seu ministério, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo de Deus. Amém.